Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para o nosso simulado número 5 sobre jornada de trabalho. Vamos analisar alguns pontos como jornada noturna, intervalos, que são importantes para as provas da Fundação Carlos Chagas. A nossa primeira questão já diz o seguinte: com fundamento nas disposições celestistas sobre jornada extraordinária e jornada noturna, é correto afirmar. O que nós vamos colocar aqui, ó? Jornada extraordinária, artigo 59 da CLT. Jornada noturna, artigo 73 da CLT. Então, olha o que acontece. Nós sabemos que a jornada noturna, ela possui algumas peculiaridades. Vejam que a jornada noturna, nós podemos colocar que é aquela desenvolvida de 22 às 5 horas. Então, a primeira informação importante, de 22 às 5 horas. Nós sabemos também que há o pagamento do adicional noturno de pelo menos 20%. E nós sabemos que existe aqui a redução da hora. Nós temos a chamada hora ficta reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Então, o que acontece? Se eu trabalho no período de 22 às 5, eu estou na jornada noturna. Vou receber, por isso, adicional de pelo menos 20%. E durante a jornada noturna, a cada 52 minutos e 30 segundos, eu já terei considerado uma hora. É a chamada hora ficta reduzida. Olha o que acontece aqui com essa hora ficta reduzida e com esse pagamento do adicional. Nós estamos buscando a opção correta. E olha qual é a ideia aqui da opção correta. Vamos ler a assertiva E. Nos horários mistos, o que são os horários mistos? São aqueles entendidos como os que abrangem períodos diurnos e noturnos. Em relação às horas trabalhadas no período considerado noturno, aplica-se a redução da hora e deve ser pago o respectivo adicional. Isso daqui está correto e veja como é simples. Vamos para um exemplo bem simples aqui. Digamos que eu trabalhe de 20 às 2 da manhã. Essa seja a minha jornada. 20 horas, 8 da noite, às 2 da manhã. O que acontece? De 20 às 22 horas, eu estou no meu período diurno. De 20 às 22, período diurno. De 22 para frente, noturno. Vejam que eu tenho um horário misto, porque parte da minha jornada é cumprida de dia, parte da jornada cumprida à noite. Eu tenho um período diurno de 20 às 22 e um período noturno de 22 às 2. De 20 às 22, como é o período diurno, eu não tenho redução da jornada e eu não tenho também pagamento de adicional. Não. Só que o que acontece? 22 horas começa o meu período noturno. A partir desse momento, eu faço jus à redução da jornada e eu faço jus também ao recebimento do adicional. A partir do momento que eu ingresso na jornada noturna, esses dois benefícios passam a ser devidos. Vamos dar uma lida, é imprescindível para a sua prova, o artigo 73. E essa ideia aqui está totalmente correta. Nos horários mistos, eu passo a ter direito a adicional de pelo menos 20% e a hora ficta reduzida no período dito noturno. Ok? Partindo aqui para a nossa questão 2. Com fundamento na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho e Constituição Federal, as horas extraordinárias não podem exceder. Vamos lá. Artigo 59
da CLT novamente. Olha o que acontece. Esse artigo 59, ele fala do acordo de prorrogação de jornada. Então eu tenho a minha jornada normal de 8 horas diárias, só que eu posso assinar, pode ser contrato escrito mesmo, empregado-empregador, eu posso assinar o chamado acordo de prorrogação de jornada, para que o meu empregador possa me exigir horas extras. Só que nos termos do artigo 59, ele só pode me exigir 2 horas extras. Eu tenho esse limite aqui previsto na CLT. Então vejam que as horas extraordinárias não podem exceder de 2. E devem ser pagas com adicional de no mínimo 50% superior à hora normal, o adicional que está previsto lá na Constituição Federal. Todos sabem aqui que horas extras são pagas com adicional de pelo menos 50%. Então, não podem exceder de 2, conforme artigo 59 da CLT, e devem ser pagas com, no mínimo, 50% superior. As demais, nós vamos excluindo ou pela quantidade de horas ou pelo percentual. Cuidado pelo seguinte, existem alguns pontos na CLT, como o artigo 61, que traz o adicional inferior, fala em 20%, 25% de adicional. Onde você encontrar na CLT a informação acerca de um adicional de horas extraordinárias em percentual inferior a 50%, leia como 50%. Se você leu ali 25% na CLT, fale para o seu cérebro o seguinte, não, eu tenho que ler como 50%, porque a partir da Constituição de 88, o adicional passou a ser de pelo menos 50%. Perfeito? Partindo aqui para a questão 3. Segundo a legislação trabalhista, a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares desde que... Vamos ao seguinte. Vamos falar do sistema de compensação de jornada. Compensação de jornada. Vejam que nós estamos no artigo 59 da CLT. Vamos para o parágrafo 2º desse artigo 59. A assertiva diz que, se por força do acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas de um dia for compensado pelo correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Vejam que a previsão aqui da linha da assertiva é a mesma do parágrafo 2º do artigo 59, que trata de um dos sistemas de compensação de jornada. Que sistema é esse de compensação de jornada? O famoso banco de horas. Vejam que no banco de horas, assim como todos os demais sistemas de compensação de jornada, eu não tenho recebimento imediato das horas extraordinárias. Eu não recebo, junto com o pagamento do mês, as horas extraordinárias. Não, eu trabalho mais para trabalhar menos em outro dia. Essa é a dinâmica de todos os sistemas de compensação de jornada. Trabalho mais, presto horas extraordinárias para depois compensar, para depois receber menos. Olha o que acontece. Mesmo havendo essa compensação de jornada, nós continuamos aqui com aquela previsão de no máximo 2 horas por dia. Vejam aqui que a CLT fala em máximo de 10 horas diárias, lembrando o seguinte, que o normal são 8 e que eu chegaria a 10 com 2 horas extras. Então nós continuamos com a ideia do artigo 59 caput, que fala em 2 horas extras
diárias. Perfeito? Então esse é o sistema do banco de horas. Vale a pena dizer o seguinte, que o banco de horas, ele também é chamado de anual. Por que anual? Pela própria redação aqui da letra E, nós encontramos o seguinte, que não exceda no período máximo de um ano. Ele é anual porque essa compensação deve ocorrer no prazo máximo de um ano. Eu, empregado, não posso trabalhar em jornada extraordinária hoje para trabalhar menos daqui a 2 anos. Não, claro que não. Essa dinâmica de trabalhar mais para trabalhar menos, ela deve ocorrer no prazo máximo de 1 ano. E só para nós fecharmos aqui, esse banco de horas, ele só pode ser criado por negociação coletiva. Só por negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. Perfeito? E aí partimos para a nossa questão 4. Graziele labora para a empresa H desde o ano de 2006. Em fevereiro de 2007, vou destacar isso daqui, em fevereiro de 2007, começou a realizar horas extras habituais, consubstanciada em 1 hora extra por dia. Em janeiro de 2010, ou seja, 3 anos depois, em janeiro de 2010, 3 anos depois, a empresa H suprimiu as horas extras que Graziele prestava habitualmente. Neste caso, a empresa. Vamos lá. Resposta da questão. Súmula 291 do TST, que vai falar da supressão das horas extraordinárias. Supressão das horas extraordinárias. Ela trabalhou 3 anos prestando horas extras habituais. Com a supressão, é devida a ela, nos termos daquela súmula 291, uma indenização. Essa indenização é de 1 mês de horas extras. Para cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses. Então, a cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses, ela receberá 1 mês de horas extras como indenização. Se ela trabalhou 3 anos prestando horas extras, de janeiro de 2007 a janeiro de 2010, ela tem direito a receber 1 mês de horas extras vezes 3, porque foram 3 anos de horas extras. Então vejam, nos termos da súmula, que ela tem direito a uma indenização correspondente a 1 mês de horas extras suprimidas, multiplicado por 3. Isso daqui totalmente de acordo com a súmula 291, multiplicado por 3, porque ela trabalhou prestando horas extras habituais durante 3 anos. E a cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses, eu recebo 1 mês dessas horas extras. Perfeito? Partindo aqui para a questão 5, Mirna é gerente da empresa M e Gustavo é chefe de departamento da empresa G. Considerando que ambos excedem a jornada, o horário normal de trabalho, e que o salário do cargo de Mirna, compreendendo a gratificação de função, é inferior ao valor do respectivo acrescido de 30%, e que o salário do cargo de Gustavo, também compreendendo a gratificação de função, é superior ao valor do respectivo salário acrescido de 40%, vamos à resposta. Resposta está no artigo 62, parágrafo único da CLT. O que nós sabemos aqui? Que geralmente gerente, chefe de departamento, chefe de filial não recebem horas extras.
Por quê? Porque geralmente eles recebem a mais. Eles recebem geralmente uma gratificação por exercício daquela função. Recebem mais do que os seus subordinados exatamente para eventualmente trabalharem mais. É o que acontece. Mirna e o Gustavo excedem o horário normal de trabalho. Só que o que acontece? O parágrafo único aqui do artigo 62 da CLT diz que, além do cargo de confiança, de gerência, de chefe de departamento ou filial, para não receber as horas extras, nós temos que receber um percentual de gratificação de pelo menos 40%. A gratificação de função deve ser de pelo menos 40%. Se eu sou um gerente e recebo pelo menos 40% de gratificação, eu não recebo horas extras. Agora, se eu sou um gerente e não recebo 40%, se eu recebo inferior a 40%, eu faço jus às horas extras. É o que acontece com Mirna. Mirna, ela recebe aqui, ó, 30%. 30% não retira o direito às horas extras. Logo, somente Mirna terá direito ao pagamento das horas extras prestadas. O Gustavo não faz jus às horas extras, porque ele recebe gratificação de pelo menos 40%. Então, somente Mirna terá direito ao pagamento das horas extras prestadas. Seguindo, questão 6. Segundo a lei e a jurisprudência dominante no TST, quantas horas em itinério é correto? Vamos lá. Falou em horas em itinério, você vai ler o artigo 58 da CLT, você vai ler as súmulas 90 e 320 do TST. Todas as perguntas de concurso estão no artigo 58, que trata de horas em itinério, e nas súmulas 90 e 320 do TST. Horas em itinério também vocês podem encontrar como horas destinadas ao deslocamento do empregado. Vejam o que acontece. Eu saio da minha casa com o meu carro, gasto 2 horas para chegar ao meu emprego. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Essas horas gastas no deslocamento no meu carro, elas não são consideradas jornada de trabalho. Ou seja, apesar de eu gastar 4 horas só no deslocamento, chegando no local de trabalho, eu tenho que trabalhar pelo menos as 8 horas. Só que isso daqui é diferente se presentes alguns requisitos que estão descritos no artigo 58 e na súmula 90. Olha o que acontece. Pode ser que ocorra essa situação. Aqui está a casa do Bruno. Aqui está o local de trabalho dele, a empresa. Essa empresa aqui pode estar em local de difícil acesso, ou então não servido por transporte público regular. A empresa está em local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Pensando nisso, o que o empregador faz? O empregador vai lá, compra um ônibus, contrata uma empresa de transporte para pegar os empregados em casa e levá-los ao trabalho. Se essa situação ocorrer, o tempo gasto no deslocamento será considerado jornada de trabalho. Por quê? Estarão presentes os requisitos para as horas em itinério. Tanto a lei quanto a súmula 90 falam que se o empregador fornecer o transporte para um local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, as horas gastas no deslocamento serão consideradas à disposição, serão consideradas jornada de trabalho. Então imagina, eu pego o ônibus da empresa, vou até
o local de trabalho. Gasto na ida, 2 horas. Gasto na volta, 2 horas. Como estão presentes os requisitos da hora em itinerary, da jornada em itinerary, o que eu afirmo? Que das 8 horas de trabalho da minha jornada, eu já cumpri 4. Dentro do ônibus, indo e voltando, sim. Das 8 horas da minha jornada de trabalho, eu já cumpri 4 horas. Ou seja, chegando aqui na empresa, eu trabalho apenas mais 4. Se trabalhar além das 4, estarei prestando horas extraordinárias. Mas vejam que para as horas em itinerary eu tenho que ter esses requisitos. O empregador tem que fornecer a condução. E o local tem que ser de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Se o empregador fornece a condução, mas o local de trabalho é de fácil acesso, não tenho horas em itinerary. Se o local é de difícil acesso, mas eu vou com meu carro, minha moto, minha bicicleta, não tenho horas em itinerary. Os requisitos são todos cumulativos. Então vejam, olha o que a assertiva nos traz. Se as horas em itinerary extrapolarem a jornada legal, o período gasto será considerado extraordinário e sobre ele deverá incidir o adicional respectivo. É o nosso exemplo que eu falei. Se eu gasto 4 horas em itinerary e trabalho mais do que 4 horas na empresa, eu trabalhei mais do que 8 horas diárias. Logo, prestei trabalho extraordinário e vou recebê-lo com o adicional respectivo, ok? As demais assertivas estão todas erradas à luz do artigo 58 da CLT e das súmulas 90 e 320. Vamos partir aqui para a questão 7. Os empregados da empresa ACA, após transporem a portaria da empresa, deslocam-se ainda alguns metros para chegarem ao local de trabalho. Então gastam tempo aqui entre a portaria e o local de trabalho, em razão do enorme terreno em que a referida empresa está localizada. Esse tempo de deslocamento do empregado entre portaria e local de trabalho. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? No cantinho, eu tenho aqui a portaria, e eu tenho aqui o local de trabalho. Os empregados transpõem a portaria e caminham aqui até o local de trabalho. Eu tenho aqui um enorme terreno em que a empresa está localizada. Gastam aqui caminhando alguns minutos para ir e alguns minutos para voltar, ou seja, no início da jornada e no término da jornada. Esse tempo gasto caminhando ou de qualquer outro meio, mas dentro da empresa, entre a portaria e o local de trabalho, será que ele é considerado jornada de trabalho ou não? Resposta, peguem aí, súmula 429 do TST. Se a questão disser sobre portaria e local de trabalho, saibam que a resposta estará na súmula 429. Então, esse tempo gasto é jornada de trabalho? Depende do tempo gasto. Se eu gasto 2 minutos na ida, 2 na volta, esses 4 minutos não são jornada de trabalho. Pô, mas se eu gasto 6 minutos na ida e 6 minutos na volta, esses 12 minutos de deslocamento, será que eles são jornada de trabalho? Aí a resposta já é positiva. Por quê? Lendo a súmula 429, o que nós temos aqui lendo a súmula 429? Temos que é considerado tempo à disposição desde que o tempo supere o limite de 10 minutos diários. Então, no meu exemplo, eu gastava 6 minutos para ir, 6 minutos para voltar, 12 minutos diários. Se eu gasto 12 minutos diários, eu vou considerar que das 8 horas que eu deveria trabalhar, eu já trabalhei 12 minutos. Ou seja, eu tenho que trabalhar agora 7 horas e 48 minutos. Então, se eu gasto 3 minutos para ir, 3 minutos para voltar, esses 6 minutos são jornada? Não,
só gastei 6 minutos diários. Se superar o limite de 10 minutos diários, aí sim é jornada de trabalho. Deveria trabalhar apenas 7 horas e 48 minutos. Se eu trabalhar a mais, jornada extraordinária. Ok? Súmula 429, não deixe de ler para a sua prova. Indispensável, muito importante. Questão 8. Em relação ao intervalo para repouso e alimentação, é incorreto afirmar. Vamos colocar aqui súmula 437 do TST. Súmula 437, importante porque criada em setembro de 2012, na última grande reforma da jurisprudência do TST, que vai falar ali alguns pontos sobre o intervalo para repouso e alimentação, que também é chamado de intervalo intra-jornada. Intervalo intra-jornada. Olha o que acontece, é incorreto afirmar. Eu tinha direito a 1 hora de intervalo. Digamos o seguinte, que eu tinha apenas 15 minutos de intervalo, na verdade. De acordo com a CLT, de acordo com o artigo 71 da CLT, eu tinha direito a 1 hora de intervalo. Só que era comum almoçar correndo em 15 minutos e voltar para o trabalho. Vejam que não houve aqui a concessão integral do intervalo. Qual é a consequência disso daqui? É claro que todo mundo vai falar o seguinte, a não concessão do intervalo, ou até a concessão parcial, que é o que acontece aqui, gera o pagamento de horas extras. Se eu tinha direito a 1 hora de intervalo, mas usufruir 15 minutos, a súmula 437 manda pagar 1 hora extra. Então a consequência é o pagamento de horas extras. Claro que, além disso, nós temos infração administrativa. O Ministério do Trabalho e Emprego pode autuar, multar, é uma infração administrativa. Só que olha o que a letra C está falando. A não concessão do intervalo implica em mera sanção administrativa com imposição de multa do empregador. Está afirmando que essa é a única consequência, que eu não teria nenhuma outra consequência como o pagamento de horas extras, o que está totalmente errado. Então, com base na súmula 437, nós falamos do pagamento de horas extraordinárias do período todo. Partindo aqui para a nossa questão 9, a duração do intervalo de repouso e alimentação é de, no mínimo, novamente, vou colocar para vocês aqui, artigo 71. Esse artigo 71 que fala aqui dos intervalos mínimos. Vejam o seguinte, é normal o empregado ter pelo menos 1 hora de intervalo, porque praticamente todo mundo trabalha mais de 6 horas diárias. Quem trabalha mais de 6 horas diárias, de acordo com o artigo 71, tem direito a pelo menos 1 hora de intervalo. Então, se eu trabalho mais de 6 horas diárias, eu tenho direito a pelo menos 1 hora. Se eu trabalho até 4 horas, eu não tenho intervalo. Se eu trabalho de 4 a 6 horas, eu tenho 15 minutos. Essas ideias aqui são retiradas do artigo 71. Trabalho até 4 horas, não preciso de intervalo. Trabalho de 4 a 6, 15 minutos. Trabalho mais de 6 horas, 1 hora de intervalo. Olha aqui o que a assertiva A fala. 1 hora e no máximo de 2 horas para jornada de trabalho superiores a 6 horas. Olha a ideia aqui. Eu falei para vocês que pelo artigo 71 da CLT, eu tenho um intervalo mínimo de 1 hora para trabalhos superiores a 6 horas. Só que ele também diz que o empregador pode estipular de 1 a 2 horas de intervalo.
Ah, pô, então é por isso que algumas pessoas têm 1 hora e outras pessoas têm 2 horas. Sim, porque o empregador pode estipular de 1 a 2 horas. Então, 1 hora e no máximo 2 horas para jornada de trabalhos superiores a 6 horas. Então, não deixem de ler também o artigo 71 da nossa CLT. E última questão sobre jornada de trabalho, relativamente às horas destinadas ao intervalo para refeição e descanso, que vocês sabem também receber o nome de intervalo intra-jornada, já se pacificou o entendimento de que a concessão, pacificou o entendimento onde? Novamente, súmula 437 do TST. O que eu falei para vocês? Eu tinha direito a 1 hora. Se eu usufruir 15 minutos, eu tenho direito a 1 hora extra. Vejam que houve a concessão parcial. Eu não tenho direito apenas ao que faltou. Ah, me paga aí 45 minutos extras. Não, eu tenho direito a 1 hora extra. Se o meu direito era usufruir 1 hora de intervalo e houve a concessão parcial, eu tenho que receber o horário integral do intervalo, 1 hora extra, nos termos da súmula 437 do TST. Vejam que a letra B fala que a concessão parcial importa na garantia do pagamento salarial pelo tempo integral, desprezando-se eventuais minutos de intervalo gozado. Então, pouco importa se eu usufruir 15 minutos, eu terei direito a 1 hora extra. Então, está perfeita essa assertiva nos termos da súmula 437. E aqui nós terminamos o nosso simulado número 5 sobre jornada de trabalho. Daqui a pouco voltamos com o intervalo 6, que tratará de salário e remuneração.